cedo eu li parte aqui da nota do André Chalders, mas agora a gente vai ter todo o detalhe dessa apuração, mais uma apuração da coluna da Andresa Matais na esteira do Banco Master. Esses desdobramentos, no caso do Banco Master, aumentam, a pressão sobre, por exemplo, a CPMI do INSS. A advocacia do Senado não atendeu ao pedido da CPMI para ter acesso a dados sigilosos do banqueiro Daniel Vorcaro, que seguem sob guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essas informações revelam gastos milionários e foram retiradas da comissão por decisão do ministro Dias Toffoli. Para falar sobre esse impasse todo, então agora o André Chalders está com a gente. Muito bom dia, Chalders. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvinte. Pois é, eu queria começar refrescando a memória do ouvinte sobre o que é esse caso, o que são esses dados. Então, isso foi lá em dezembro de 2025, Natália, quando a CPMI votou e aprovou a quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático do Daniel Vorcaro. E aí esse pedido foi atendido, tanto pela Receita Federal, que mandou os sigilos bancário e fiscal, quanto pela Meta, que é a empresa de internet, dona do WhatsApp, dona do Instagram, por exemplo, e dona do Facebook. E a Meta mandou para a CPMI os dados que eles sempre mandam, que são os dados do WhatsApp do Daniel Vorcaro. Não vai ter nesse arquivo, Daniela, as conversas do Vorcaro, mas vai ter, por exemplo, a lista de contatos dele. Então será possível descobrir com quem o Vorcaro conversava, ou melhor, com quem ele não conversava na República, Vai ser possível saber, por exemplo, quais grupos de WhatsApp ele integrava. Vai ser possível saber em quais momentos e de qual local ele acessou o WhatsApp, web, no caso. Então, tudo isso é informação que ajuda a montar o quebra-cabeça da atuação do Banco Master. Isso daí foi aprovado lá em dezembro de 2025 pela CPMI. Na sequência, a PF realiza aquela operação, o ministro Dias Toffoli é sorteado relator do caso do Master no Supremo, e aí, atendendo a um pedido da defesa, o ministro Dias Toffoli retira da CPMI o acesso a todas essas informações. Pela decisão do Toffoli, só o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, passa a ter acesso a esses dados, e toda essa questão fica guardada lá no gabinete do Davi Alcolumbre. O comando da CPMI, e você pode, Natália, mais tarde questionar o senador Viana sobre isso, o comando da CPMI pediu ao Senado Federal, à Casa, no caso, que entrasse com uma petição junto ao Dias Toffoli para que ele pudesse rever essa decisão dele, porque, afinal de contas, isso está atrapalhando os trabalhos da CPMI. E aí, eles foram surpreendidos, na semana passada, com a informação de que a advocacia do Senado não fez rigorosamente nada a respeito disso. Ignorou o pedido e não sequer peticionou o Dias Toffoli sobre esse tema. E aí fica bastante complicado de você fazer qualquer tipo de gestão junto ao Supremo a título individual. O senador Carlos Viana, ele até marcou uma audiência com o Dias Toffoli para tratar desse assunto, mas a gente entende que, na verdade, o ideal seria mesmo a advocacia do Senado se manifestar em nome da Casa, pedindo acesso a esses dados. E aí, por que a CPMI quer, a CPMI do INSS, tem interesse nessa questão envolvendo o Banco Master? Além do interesse político, óbvio, tem uma questão de que o Master operava descontos em folha também. Assim como outras entidades bancárias tinham convênio com o INSS para fazer desconto em folha de aposentado, o Banco Master também tinha esse tipo de acordo. E aí, isso acabou atraindo a atenção dos integrantes da CPMI para apurar sobre esse assunto. Não só o empresariado, não só as autoridades políticas, mas agora com a abertura do Supremo e a volta dos trabalhos do Congresso, também vai efetivamente atingir esses dois poderes. E o que você traz aí é muito importante. A gente certamente vai conversar com o presidente da CPMI do INSS
sobre isso também. A outra CPI que quer, né, colocar e entrar de vez no caso do Banco Master é a CPI do crime organizado. Os parlamentares querem colocar, claro, para si, porque é um caso que chama muita atenção na opinião pública e as pessoas vão querer assistir, vão querer ver esses depoimentos todos, mas, claro, também querem evitar esse trabalhão que é de criar uma nova CPI especificamente do caso Banco Master. Mas acho que esse contexto que você traz aí é muito importante porque realmente são muitos braços de atuação fraudulenta, como a gente vem vendo, do Banco Master, envolvendo um montão de gente que quer esconder dado, gente que quer ver dado. E o nosso papel aqui como imprensa é de tentar fazer as pessoas entenderem isso tudo, né? Acho que a gente perdeu ali a comunicação com o Childers. Vou repetir. Você está me ouvindo agora, Childers? Ainda não. Tá? Boa. O que eu estava falando é que é muito importante a gente, como imprensa, ajudar as pessoas a entenderem todos esses braços da atuação criminosa do Banco Master, que já chegaram às autoridades políticas, como a gente vem relatando, como a coluna da Andresa Matais vem pontuando. E agora com a abertura dos trabalhos no Supremo... Não estão me ouvindo. Pena. André Childers vai reconectar para a gente continuar ouvindo as informações que ele traz, porque eu estava reforçando essa importância que ele trouxe logo no comecinho da resposta dele, da contextualização disso tudo, né? Tem ali uma decisão do ministro Dias Toffoli de liberar esses dados para a CPI do INSS, mas que por enquanto, aliás, para o Congresso, mas que por enquanto está ali apenas nas mãos do Davi Alcolumbre. A CPMI do INSS quer ter acesso a esses dados porque vem também fazendo esse acompanhamento do caso do Banco Master, já que tem uma relação muito grande também com as aposentadorias. Childers, o que eu estava dizendo é que é importante isso, a gente fazer essas contextualizações para as pessoas conseguirem começar a entender o tamanho, né, das fraudes do Banco Master e até onde atinge aí no meio empresarial, mas principalmente político. Com certeza. E o Banco Master, Natália, é importante notar, acho que as pessoas estão ainda um pouco acordando para o que era a questão do Banco Master. Muita gente fala dos CDBs, né, que é Certificados de Depósito Bancário, que era uma aplicação que você fazia ali, que o Banco Master pagava muito além dos outros bancos. Mas tem todo tipo de coisa na questão do Banco Master. O Banco Master tem questões envolvendo precatórios, por exemplo, que é uma dívida do governo, né, que vai para a justiça, o governo perde, e aí ele fala, tá bom, vou te pagar algum dia e emite lá um precatório. O Banco Master comprava esses precatórios, Daniel Vorcaro tinha muito contato com o judiciário, com os juízes, ele comprava um preço bem baratinho e depois conseguia fazer com que esses precatórios, que estavam parados há anos, saíssem. E aí faturava em cima. O Banco Master, Natália, tem toda uma questão envolvendo os institutos estaduais de previdência, que são os fundos de pensão dos servidores públicos dos governos estaduais. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o indicado do governador Cláudio Castro colocou algumas dezenas de milhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Rio no Banco Master. No Amapá, a mesma coisa. Um indicado lá do senador Davi Alcolumbre, que vem a ser o presidente do Senado, também colocou uma altíssima quantidade de dinheiro dos servidores públicos do estado do Amapá em aplicações do Banco Master. E esses investidores institucionais, Natália, eles, vão frisar sempre, eles vão ter prejuízo. Eles não vão ser ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, porque o FGC tem um limite de R$250 mil. Nesse caso, como esses fundos investem milhões e milhões de reais, não estão cobertos pelo FGC. Então, esses aposentados vão sim amargar prejuízo. Então, esse é mais um ponto que atrai a atenção da CPMI do INSS em relação ao Banco Master. Só para pontuar mais uma coisa em relação à CPMI, a gente publicou hoje cedo na coluna sobre os planos da CPMI para essa semana.
Na quinta-feira tem a expectativa do depoimento do Daniel Worcaro. Provavelmente, Natália, ele vai conseguir um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para não ter que falar ou para não ter sequer que ir à CPMI. E isso falas contadas já, porque, afinal de contas, existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que garante às pessoas convocadas pela CPMI essa prerrogativa de não falar, de não se incriminar, de não produzirem provas contra si mesmo. Então, muito provavelmente, Daniel Worcaro vai conseguir, sim, esse habeas corpus. O único debate no Supremo é quem vai comprar o desgaste de dar o habeas corpus do Worcaro. E a outra coisa é a votação de alguns requerimentos de quebra de sigilo, né, para pessoas ligadas ao Careca do INSS e ao Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha nesta quinta-feira. Hoje a gente tem a reportagem do Tássio, a entrevista do Tássio com um ex-funcionário do Careca, reafirmando a questão dos pagamentos de mesada para o Lulinha. E aí, na quinta-feira, Natália, a CPMI deve votar a quebra de sigilo fiscal do Lulinha, a quebra de sigilo fiscal da Daniele Fonteles, que é essa publicitária ligada ao PT e que trabalhava com o Careca, que era sócia da empresa de cannabis medicinal do Careca, e da Roberta Luxinger, que é uma lobista que atua aqui em Brasília, que é bastante amiga do Lulinha também. Então, essas três quebras de sigilo estão na pauta da CPMI. É um pouco difícil que elas sejam aprovadas, porque atualmente o governo tem maioria no colegiado, mas, de toda forma, vamos ficar de olho aí, vamos ver se o governo vai deixar que sejam aprovadas essas quebras de sigilo. Perfeito. André Chalders, repórter da coluna da Andresa Matais, que está aí muito em cima de todos esses desdobramentos e os braços aí do caso Banco Master. Valeu, hein, Chalders? Sempre um prazer. Obrigado, valeu, um abraço. Tchau. Valeu.